Você está com a sensação de areia nos olhos, peso nas pálpebras ou embaçamento da visão? Então, cuidado, estes podem ser sintomas da síndrome do olho seco, um problema oftalmológico que se agrava no período do inverno por causa da baixa umidade relativa do ar. Para explicar melhor os sintomas, diagnóstico e tratamento, eu converso agora com a doutora Roberta Abdumassi, que é oftalmologista. Boa tarde, doutora. Na verdade, as pessoas pensam que um olho seco pode ser um problema simples, mas que na verdade pode trazer complicações para a saúde delas, né? Boa tarde, obrigada pela oportunidade de tratar sobre oftalmologia, que é um tema muito importante. O olho seco, ele ocorre em decorrência da baixa da produção ou da diminuição da qualidade da lágrima. A lágrima ela exerce um papel muito importante ao lubrificar os olhos e ao proteger as estruturas oculares, em particular a córnea. O olho seco ele leva a um processo inflamatório crônico com vários sintomas de desconforto e embaçamento. Então o paciente tem uma sensação de irritação, de areia nos olhos, os olhos ficam irritados, vermelhos e com o tempo as estruturas oculares, em particular a córnea, pode sofrer pela falta de proteção. Pois é, nesse caso o ideal é fazer o quê? Usar, por exemplo, colírios? Isso. O ideal é consultar um oftalmologista, porque geralmente o processo inflamatório ele necessita de tratamento nas fases iniciais e a manutenção é feita com o uso de colírios lubrificantes, que nós chamamos de lágrimas artificiais. Pois é, se uma pessoa porventura não procurar um médico, não usar o colírio, o que pode acontecer? Às vezes ela pensa que isso é um problema simples que passa logo e deixa tardia essa procura por um médico. O que pode acontecer com ela? Na impossibilidade de consultar o oftalmologista, o que eu recomendo é que se use então as lágrimas artificiais. Agora, vários colírios têm efeitos colaterais muito sérios, então é muito importante que o paciente saiba que realmente são somente lágrimas artificiais. É importante que não faça uso de corticoides ou outros anti-inflamatórios não hormonais, que são lesivos e podem trazer efeitos colaterais sérios para o olho. Quer dizer, ao contrário do que muita gente pensa, né, doutora? A lágrima não serve só para chorar ou de alegria ou de tristeza. Ela serve para realmente umedecer os olhos. E nesse caso, pode ter algum problema mais grave? Existe alguma doença que pode ser provocada ou até mesmo, sei lá, a perda da visão por causa desse olho seco que não é tratado a tempo? Olha, em casos extremos, sim. A córnea pode sofrer um processo de ulceração, então as úlceras corneanas, e isso pode agravar-se, levando eventualmente com outras complicações, como infecção dessa úlcera, até a perda da visão e até mesmo do globo ocular. Então esse processo é um processo, nessa fase, desta forma, é raro, porque habitualmente se trata, antes de chegar a esse ponto, mas não deixa de ser um quadro crônico, um quadro importante, que gera muito desconforto e que desprotege uma estrutura muito importante, uma estrutura muito nobre, que é a córnea. Bom, nesse tempo seco que nós estamos passando, causa muito problema para a saúde, e agora a gente está falando também sobre o problema no olho. Além desse problema causado por esse tempo seco, o olho seco ele é causado também por outro tipo existe uma outra causa para isso, além da umidade relativa do ar? Eu costumo até dizer o seguinte, o principal é mesmo, com os anos, a lágrima perde tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade. Então, ao envelhecer, nós diminuímos a produção da lágrima e ela também perde em qualidade. Eu até costumo dizer o seguinte, é só observar o olhar de uma criança, como que tem brilho, e aquilo é lágrima de qualidade boa. Ao envelhecer, aquele olhar mais... que é um olhar diferente, nós distinguimos facilmente, é por falta de lágrima. Essa é a causa mais comum. Agora, existem várias doenças, principalmente a síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune, onde os anticorpos atacam, então, as glândulas produtoras da lágrima e outras. E também o uso de alguns medicamentos, alguns antidepressivos, antialérgicos e até mesmo antihipertensivos, que são
medicamentos utilizados para diminuir a pressão arterial. Tá certo. Doutora, muito obrigado pelas dicas e pela participação aqui com a gente. Eu é que agradeço. Eu só gostaria de dizer o seguinte, o recomendado é piscar. Então, muito cuidado ao utilizar muito computador, porque quando estamos atentos, piscamos menos. Piscar mais, diminuir o ar-condicionado e usar os lubrificantes. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente tem que piscar mesmo mais. Obrigado, doutora. Logo depois do intervalo, a chance de se tornar cineasta. Você vai saber os detalhes de um concurso que pode transformar sua história em filme. E ainda um ciclista de São Paulo quer levar a bandeira de Uberlândia para o estádio do Maracanã na Copa do Mundo em 2014. TV Notícias volta rapidinho.